Nós, muitas vezes, criticamos as instituições, o próprio poder legislativo, o executivo, o judiciário, outras instituições fundamentais para uma democracia, uma república, como o Tribunal de Contas, como o Ministério Público de Contas, a Defensoria Pública. Todos esses órgãos são de extrema importância para que uma nação funcione bem, para que uma república e uma democracia cumpram efetivamente o seu papel, para que a Constituição se torne uma realidade na vida das pessoas e da sociedade como um todo. Criticar uma instituição não significa que você quer destruir a instituição. A crítica, ela é fundamental para aprimorar a instituição. Então eu tenho dito, deputado Gilcinho, que muitas vezes quando as pessoas criticam o judiciário, o legislativo, o executivo, o Ministério Público, às vezes a crítica vai numa situação de que essas instituições são desnecessárias e que a gente pode abrir mão delas. Isso é de um absurdo imenso. Não se pode abrir mão de nenhuma dessas instituições numa democracia. Agora, criticar é importante, porque elas não são instituições perfeitas, elas precisam ser melhoradas, elas precisam ser aperfeiçoadas, elas precisam prestar realmente um serviço muito grande para a sociedade e muito melhor do que aquele que presta. Hoje, na ordem do dia, tem um projeto advindo do Ministério Público. É um projeto que, em grande parte, me causa estranheza. Uma parte do projeto se faz necessário para adaptar, obviamente, as funções do Ministério Público de acordo com aquilo que foi decidido em relação à questão do foro privilegiado. No entanto, vários artigos do projeto que aqui está, e eu chamo a atenção para os colegas que se ainda não se atentaram para todos os artigos deste projeto, o que é que esse projeto pode significar? Vários artigos desse projeto de autoria do próprio Ministério Público, ele vai contra aquilo que se espera do Ministério Público. E aquilo que se espera para o atual momento da sociedade. Então hoje, e eu tenho dito isso, deputado Jamir Malini, quanto mais transparência você oferecer à sociedade, tanto menos problemas, menos críticas você enfrentará, porque tudo estará muito claro. Entre os artigos, e eu vou me ater a um e depois na hora da discussão eu vou voltar a falar, inclusive eu vou apresentar várias emendas a esse projeto, um desses artigos dá superpoderes ao Procurador-Geral. Aprovar um projeto como esse é como dar um tiro no pé do próprio Ministério Público e um tiro no pé dos próprios deputados. Por quê? O artigo menciona que se qualquer pessoa que exerce uma função pública, seja um político, um promotor mesmo, um juiz, cometer um crime fora da sua função, seja lá em Ecoporanga, em Santa Maria de Jetibá ou aqui, e o Ministério Público foi investigar, imediatamente isso tem que ser passado para o Procurador-Geral. A ideia, a justificativa para isso, é que o Procurador-Geral teria mais imparcialidade e isenção para investigar do que um promotor primário. Ora, se o Ministério Público manda um projeto como esse, dizendo que o Procurador-Geral é mais imparcial do que um promotor primário lá da sua comarca, então o Ministério Público está dando um tiro já no próprio pé, dizendo que o Ministério Público tem problemas sérios com imparcialidade, porque provavelmente isso parte de fato concreto. Eu não posso apresentar questões que não justifiquem, isso está acontecendo. Por
outro lado, se ocorre de um promotor lá na sua comarca investigar alguém ou perseguir alguém por motivos pessoais, por picuinha, ou seja lá pelo quê, provavelmente o inverso disso também ocorre, que promotores deixam de investigar porque são simpáticos a A, B ou C. Ao propor isso, o próprio Ministério Público reconhece, então, a incapacidade de profissionais do próprio Ministério Público de serem imparciais, independente do seu sentimento em relação a A, B ou C. Já é grave por si só, porque o Ministério Público está reconhecendo que promotores agem de forma pessoal. Agora, a outra questão: por que o procurador-geral, que é um procurador como outro qualquer, ele não é um ser iluminado, ele é um promotor como outro qualquer, por que ele não vai agir de forma também parcial? Aliás, um procurador-geral, normalmente, ele vai ser procurador-geral por arranjos e acordos, nem sempre muito claros. Então, em tese, eu poderia desconfiar mais da atuação do procurador-geral, que está num cargo passageiro e, de certa forma, né, um cargo ali escolhido e, às vezes, politicamente, do que desconfiar da atuação de um promotor que está lá porque passou no concurso público e não foi indicado nem por governador, nem por seus pares, nem por ninguém. Há, a meu ver, interesses escondidos nessa situação. Porque, de certa forma, se isso for aprovado aqui na Assembleia Legislativa, é como se a gente tivesse ido contra a questão do fim do foro privilegiado. Porque você tá criando uma espécie de privilégio para aqueles que exercem um cargo público. Mais uma vez eu digo, o procurador-geral passa longe de ser um ser iluminado, não influenciável politicamente e que age de uma forma completamente imparcial comparado aos promotores de primeiro grau. Hoje nós temos o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, por exemplo, se eu sou político e começo a ser perseguido por um promotor de primeiro grau, eu posso recorrer ao Conselho Nacional do Ministério Público, eu posso acionar a justiça contra o próprio promotor. Não há, de certa forma, não há a mínima justificativa minimamente razoável para dar esses poderes ao procurador-geral. Que aí sim, nós estamos indo contra o republicanismo, contra a Constituição, além da matéria ser inconstitucional, porque quem tem que versar sobre isso são leis federais, é o Congresso Nacional, tanto que não se encontra paralelo em nenhum estado em relação a isso. Começa pelo fato de que a própria matéria já é inconstitucional. E suponhamos, então, que o procurador-geral é um ser imparcial, é a pessoa mais imparcial, não influenciável. E se for o contrário? E se for o contrário? Imagine que um cara vai ser o procurador-geral e não goste de mim e se aproveite dessa situação para se vingar de mim. Ou que um procurador-geral, não necessariamente esse, porque não vai valer só para esse, mas para qualquer outro, queira usar isso para pressionar, por exemplo, imagine um procurador-geral, eu não estou me referindo a esse, querendo de olho num cargo de desembargador, e queira usar isso como trunfo. Ora, se os promotores de primeiro grau são influenciáveis e são pequenos a ponto de perseguir A, B ou C, por que o procurador-geral, que é um procurador igual a todos os outros, não agirá da mesma forma? O Ministério Público deveria mandar para cá, presidente, só um minuto para eu terminar, mandar para cá projetos que melhorem a eficácia e eficiência do Ministério Público. E isso nos interessaria muito. Se há este problema em relação a promotores que perseguem A, B ou C, então por que não criar um colegiado
no Ministério Público que julgaria uma situação como essa. Olha, lá no município tal está ocorrendo o fato de que o promotor tal persegue A, B ou C. Ótimo, vamos criar um conselho então para analisar essas situações, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eu faço um alerta para que a gente analise com critério, e muito critério, dentro dos parâmetros constitucionais da transparência e do republicanismo, alguns artigos desta proposta enviada pelo Ministério Público para esta casa. Muito obrigado, presidente.